O aspecto de movimento nos mundos físico e emocionais. A lei da economia. Observações preliminares. Primeiramente, deve-se enfatizar que o movimento aqui estudado é aquele devido à energia inerente à própria matéria. É o movimento que é a principal característica do terceiro departamento do governo sistêmico solar e uma faculdade que a matéria adquiriu no sistema solar anterior. Cada um dos três departamentos sistêmicos manifesta alguma qualidade que predomina sobre as outras. Certamente, cada um possui todos os três, mas demonstra um deles tão fortemente a ponto de ser reconhecido como essa qualidade em si. De maneira correspondente, embora em escala imensamente menor, uma mônada encarnada pode ser portadora de um tipo de vibração que é a principal característica dessa mônada, embora também possa expressar outros tipos de vibração que são então subsidiárias a ela. A frequência principal. Para entender o que é dito aqui, é essencial saber que cada um desses departamentos é um ser coletivo de mônadas pertencentes a reinos divinos cósmicos, e que tem uma mônada como dominante. O termo logos da AB para tal ser coletivo refere-se tanto ao coletivo quanto ao dominante. Há em cada um dos três departamentos do governo sistêmico solar uma meta, uma função e um modo de atividade. O terceiro departamento, a Brahman, Mundo 35, é caracterizado pela inteligência ativa, que dá forma à matéria. HTL continua dizendo: o processo da matéria faz a matéria física cósmica do astral cósmico. Seu modo de atividade é o movimento rotativo, que primeiro põe em movimento a matéria do sistema solar dentro da esfera limitante e, em segundo lugar, a diferencia na matéria dos 7 mundos atômicos sistêmicos solares, 43 e 49. Em cada um desses mundos o processo continua, de modo que sua matéria se mostra primeiro como uma totalidade e depois como uma diferenciação cétupla. Primeiro apenas o tipo atômico, depois o tipo atômico junto com os 6 tipos moleculares formados a partir dele. Essa diferenciação da matéria é provocada pelo movimento rotativo e é controlada pela lei da economia, uma lei cósmica. Esta lei pode ser considerada como o fator de controle do terceiro departamento sistêmico solar. O objetivo do terceiro departamento é a união perfeita da consciência e da matéria. Sua função é a manipulação da matéria, de modo a adequá-la às exigências e necessidades da consciência. Seu modo de atividade é o movimento rotativo, que ao aumentar a atividade da matéria a torna mais adaptável. Todos esses 3 fatores são regidos pela lei da economia, que é a lei da adaptação no tempo e no espaço, ou a lei da menor resistência. A menor resistência é aquela que é buscada e seguida dentro do aspecto matéria da existência. O terceiro departamento também manifesta vontade, pois tem um objetivo, e unidade, pois neste sistema solar a unidade é a linha de menor resistência. Mas principalmente o terceiro departamento é caracterizado pela atividade e inteligência com o objetivo de adaptabilidade. O segundo departamento, Vishu, é caracterizado pela unidade, amor-sabedoria, que busca a união com a inteligência. Seu movimento é cíclico em espiral. Acrescenta isso ao movimento rotativo dos átomos. Esse movimento composto e periódico em torno de um ponto focal central em uma espiral sempre ascendente, tornando possível que átomos e moléculas sejam compostos em formas PHS 2.9.4F. Por meio dessas formas, a consciência pode se desenvolver nos mundos sistêmicos solares 45 e 49. Na consciência desenvolvida há uma tendência a buscar a fonte de onde veio o movimento que despertou a consciência, no mundo 32, reduzido para o mundo 46. HTL comenta: o processo de evolução, formas cada vez mais refinadas para uma consciência cada vez mais elevada. Essas formas são todos os sistemas do globo dentro do sistema solar. Em suas 7 principais diferenciações, eles são os 7 menores, atualmente ativos, globos A49. Na involução, o governo é do terceiro departamento. Na evolução, o segundo departamento é sentido, começando, no que diz respeito ao nosso globo 49, no segundo 7 globo. No meio do terceiro 7 globos, seu quarto éon, sua atividade foi intensificada. As correspondências a isso em nosso atual período global são a segunda e a terceira raças raiz. O segundo departamento funciona sob a lei cósmica da atração. A lei da economia tem uma lei subsidiária de acentuado desenvolvimento, a lei da repulsão.
A lei da atração e a lei da economia são, portanto, a base da eterna repulsão que continua enquanto, espírito, a consciência ativa procura sempre se libertar da forma, de uma velha forma para buscar uma nova para si mesma. O aspecto matéria sempre segue a linha de menor resistência e repele toda tendência à formação de grupo, enquanto a consciência ativa, regida pela lei da atração, procura sempre separar-se de um invólucro material menos conveniente pelo método de atrair um mais conveniente, abandonando uma ilusão por outra com um conteúdo de realidade um pouco maior. O instrumento utilizado neste trabalho é a faculdade de discriminação. Eventualmente, a mônada em seu invólucro sente o impulso ou atração atrativa de seu próprio self, o ser coletivo superior. A mônada, como um primeiro self, começa a perceber a atração de seu futuro segundo self coletivo. Depois que a mônada se torna autoconsciente e consciente de grupo em sua segunda tríade, seus 3 tipos de consciência tornam-se eventualmente muito restritivos. E então a mônada percebe a atração de seu futuro terceiro self coletivo e se prepara para passar para a terceira tríade, que a AB erroneamente chama de mônada. O objetivo do segundo departamento é a consciência, uma meta a ser alcançada em cooperação com o terceiro departamento. Sua função é a construção de formas para serem instrumentos de coleta de experiência das mônadas. Seu modo de atividade é cíclico e espiral. O globo passa por ciclos ordenados para um propósito específico. Esses 3 fatores são regidos pela lei da atração, a lei da ação e reação. A atração entre o Sol e os 7 globos 49, entre os 7 mundos atômicos rotativos do Sistema Solar e entre tudo na matéria de todas as formas, invólucros, globos. O primeiro departamento, Shiva, Mahadeva, Mundo 29, é o departamento da vontade cósmica. Seu modo de atividade é o avanço do Sistema Solar no espaço. HTL comenta, o processo de expansão, através de vibrações cada vez mais altas, mais fortes, mais finas. No atual ciclo maior não é possível ao homem compreender a vontade como ela realmente é. Este assunto do primeiro departamento do Sistema Solar manifestando-se apenas em conexão com o segundo e terceiro departamentos é um mistério profundo, que não é totalmente compreendido nem mesmo pelos Selves 44. É inconcebível para nós também como o primeiro departamento traz as influências de outros sistemas solares para o nosso próprio sistema. No próximo ciclo principal, próximo sistema solar, as influências da Ursa Maior e de Sírius podem ser melhor compreendidas. Neste atual sistema solar, estamos mais preocupados com a influência das Pleiades através do Sol e de Vênus. Através da instrumentalidade deste departamento encarnaram os membros do governo planetário, somente em invólucros etéricos. Em nosso atual sistema solar, a evolução da consciência é efetuada através da cooperação entre o segundo e o terceiro departamentos. Atrás de ambos está o primeiro departamento, que representa o aspecto vontade, e que usa os invólucros, embora não os individuais, mas os seres coletivos das evoluções paralelas humanas e devas, apenas os superiores, que são auto e consciente do grupo, como envoltórios. Ao fazê-lo, o primeiro departamento representa a vontade de viver das 7 evoluções paralelas. Assim como nosso ser solar, o governante solar e seu governo, se manifesta através de 3 envoltórios, sistemas solares, dos quais o presente é o segundo. Assim o homem se manifesta através de 2 invólucros de 3 tipos, os 2 físicos, o emocional e o mental. Assim como o ser solar, mas não o regente solar, está centrado no emocional cósmico, 3642, também o homem médio está centrado na emotividade. A mônada está centrada no átomo emocional da primeira tríade. No eu emocional, os seres humanos são governados por suas emoções, desejos, sentimentos e imaginação. No entanto, ao mesmo tempo, o aspecto vontade governa a manifestação, pois o segundo self tem domínio sobre o primeiro self e se manifesta na vontade de unidade. Uma chave para a compreensão disso se encontra na relação do primeiro self com o segundo self, que certamente representa o aspecto e a unidade da consciência, mas, no entanto, em relação à manifestação nos mundos do primeiro self, 47, 4, 49, 7, representa o aspecto vontade. Ao usar as analogias fornecidas por essas condições humanas e sobre-humanas para chegar a algumas conclusões sobre as condições solares sistêmicas e cósmicas,
o homem pode obter alguma clareza quanto a estas últimas. O primeiro departamento é controlado pela lei da síntese, a lei cósmica que governa a tendência à unificação. Só que neste caso, não é a unificação da matéria e da vontade, mas a unificação do 7 no 3 e do 3 no 1. Esses 3 números representam principalmente qualidades, princípios e não tanto a matéria, embora a matéria, sendo guiada pela consciência, se conforme. A lei da síntese tem uma conexão direta com o governo dos 7 sistemas solares e é a lei que indica como esse governo controla o governo do nosso sistema solar. A síntese implicada neste caso é o retorno consciente das mônadas do sistema solar ao seu ponto cósmico de síntese, sua fonte no governo dos 7 sistemas solares. O objetivo do primeiro departamento é a unificação das mônadas que estão ganhando consciência através da manifestação e experiência na matéria. Sua função é, por meio da vontade, mantê-los em manifestação pelo período pretendido e depois deixá-los unir-se novamente à sua fonte cósmica. Daí a necessidade de lembrar que, fundamentalmente, o primeiro departamento controla os terceiros selves e as mônadas correspondentes no sistema solar, o segundo departamento, os segundos selves e as mônadas correspondentes, e o terceiro departamento, os primeiros selves e as mônadas correspondentes. Entre elas também mônadas que não são autoconscientes em suas primeiras tríades, mônadas animal, vegetal e mineral. Por mônadas correspondentes entende-se as mônadas Deva, que não se desenvolvem por meio de tríades. O primeiro departamento é chamado de destruidor quando seu trabalho de síntese é visto de baixo para cima. O sistêmico solar, 43-49, os invólucros das mônadas são dissolvidos quando as mônadas passam para os reinos cósmicos. Além disso, o primeiro departamento traz pralaya ou a transferência da mônada coletiva de um mundo inferior para um mundo superior. A analogia nos mundos do homem é vista no fato de que a mônada, ao passar para a segunda tríade de átomos 46 e o quinto reino natural, dissolve todos os seus envoltórios inferiores, também o envoltório causal, 47-49. O modo de atividade do primeiro departamento é a vontade que está por trás da evolução e da expansão. É isso que impulsiona as mônadas evolucionárias para frente, para cima, através de envoltórios materiais de tipos cada vez mais elevados, para que finalmente possam abandonar todos os envoltórios sistêmicos solares. Os resultados obtidos neste processo são a aquisição pelas mônadas de qualidades e habilidades e o aumento do poder de vibração e magnetismo adquirido pela própria matéria. Em termos de energia, pode-se dizer que o terceiro departamento se manifesta na energia da primeira tríade, o segundo departamento, na energia da segunda tríade, e o primeiro departamento, na energia da terceira tríade. Isso já foi tratado anteriormente, na seção 1. Todo o cosmos é um imenso globo girando lentamente e levando consigo, em sua revolução, todos os sistemas solares. Este movimento rotativo cósmico não será estudado aqui, apenas a ação rotativa dos globos dentro do sistema solar. Nisto, o assunto é o movimento rotativo provocado pela energia inerente da matéria, não o movimento espiral cíclico que é o resultado da cooperação da matéria e da consciência. Os efeitos do movimento rotativo. Todo o globo dentro do sistema solar gira. Essa rotação produz certos efeitos, a saber, separação, momento, atrito e absorção. Estes serão agora descritos em maior detalhe. Por meio da separação se produz a diferenciação, de modo que se forma o globo do sistema solar e, dentro dele, os 7 globos dos mundos atômicos sistêmicos solares, 43-49, e também os globos dos 7 raios, departamentos. Esses 2 conjuntos de globos formam a totalidade do sistema solar e produzem sua forma esférica. Os globos dos mundos atômicos e os globos dos raios giram em ângulos retos entre si. Por meio dessa interação, torna-se possível o trabalho dos 4 maiores guardiões da lei da colheita. Cada mundo atômico do sistema solar contém igualmente 7 globos, os globos do tipo atômico e os 6 tipos moleculares, por analogia com o globo maior do sistema solar. Os átomos também têm forma esférica, e a matéria molecular demonstra correspondências semelhantes. Momentum, produzido pelo movimento rotativo, gera repulsão. A lei da repulsão é uma lei subsidiária da grande lei da economia, que rege a matéria.
A repulsão é a base dessa separação que impede o contato de qualquer globo ou átomo com qualquer outro globo ou átomo, que mantém os planetas em suas órbitas determinadas, e que também impede que os mundos atômico e molecular percam sua identidade material. Aqui está o fundamento dessa batalha constante entre tipos inferiores e superiores de matéria, que é característica da manifestação, o superior trabalhando sob a lei da atração e o inferior governado pela lei da repulsão. Esse conflito continua por eras, com a resistência do inferior ao superior tornando-se menos potente graças à ação da lei da atração, que finalmente supera a repulsão. É uma destruição da forma, não da própria matéria, pois a matéria é indestrutível. A fricção produz a vitalidade, a coerência, a capacidade de funcionar e o calor do globo. Também envolve a combustão ou desintegração final do globo, que ocorre quando suas energias inerentes e radiativas atingem um estágio específico em seu desenvolvimento. Este obscurecimento final e pralaya são efetuados através da cooperação da energia da matéria com as energias da consciência e da vontade. A absorção é feita através daquela depressão que se vê em todos os globos giratórios e que na Terra corresponde ao Polo Norte. Esta depressão é produzida pela radiação que procede contra a rotação do globo e penetra no globo a partir do norte e atinge o seu ponto médio. A partir daí, a radiação tende a aumentar a energia e o momento inerentes e a dar qualidade específica ao globo de acordo com a fonte da radiação. Essa absorção de radiação externa é a causa da dependência de um globo em relação a outro, e tem sua correspondência na ciclagem de um raio, energia departamental, através da esfera de um mundo atômico. As condições correspondentes são verdadeiras para todos os tipos de globos, o sistema solar, os planetas, os invólucros das mônadas e os átomos. Através da depressão no átomo físico flui a força vitalizadora de fora. Todo átomo é tanto positivo quanto negativo, é receptivo ou negativo no que diz respeito à força que influi, e positivo ou radiante no que diz respeito às suas próprias emanações e em relação ao seu efeito sobre o meio ambiente. O correspondente pode ser dito de todo o sistema solar em relação ao seu ambiente cósmico. A força flui para o sistema solar de 3 fontes através de 3 canais, o Sol Sírius, as Pleiades e a Ursa Maior. Cada uma dessas 3 fontes irradia seu próprio tipo de energia. A energia radiante das Pleiades é a contrapartida negativa da energia do terceiro departamento sistêmico solar. A separação também pode ser chamada de efeito repulsivo, momento, o efeito interior, fricção, o efeito ambiental, absorção, o efeito receptivo ou atrativo. As qualidades do movimento rotativo. Todo globo de matéria em rotação é caracterizado pelas 3 qualidades de inércia, mobilidade e ritmo. A inércia caracteriza cada globo no início da manifestação, seja o início de um sistema solar, 7 globos, um invólucro ou um átomo. Isto é verdade, portanto, para todas as formas dentro do sistema solar. É importante entender que as 3 qualidades mencionadas são qualidades da matéria e não da consciência. A inércia é o resultado da falta de atividade e da relativa imobilidade das energias da matéria. Durante o obscurecimento ou pralaya, essas energias ficam latentes e carecem do estímulo que vem da agregação dos átomos em forma e da consequente interação das formas entre si. Onde a forma existe e as leis de repulsão e atração estão em vigor e a radiação, portanto, é possível a estimulação, efeito emanativo e uma aceleração gradual, que eventualmente, de dentro do próprio globo ou átomo, por seu próprio movimento rotativo, produz a próxima qualidade, mobilidade. Mobilidade. A energia inerente da matéria produz movimento rotativo. Eventualmente, essa rotação gera radiação. A radiação da matéria, resultado de sua dupla energia, produz necessariamente um efeito sobre outros átomos ou globos em seu ambiente, seja esse ambiente o cosmos, o sistema solar ou um envoltório humano, e essa interação causa repulsão ou atração de acordo com a polaridade do átomo ou globo. Eventualmente, isso produz coerência de forma. Globos, invólucros, agregados de átomos e moléculas passam a existir e persistem por seu maior ou menor ciclo até que a terceira qualidade, ritmo, se faça sentir definitivamente. O ritmo demonstra que a forma atingiu um equilíbrio ou equilíbrio perfeito.
Esse equilíbrio produz então certos efeitos específicos que ao pensamento finito do homem podem parecer contraditórios: desintegração da forma, liberação do ser que a forma confina, separação da matéria inferior e superior, fim de um ciclo, início do obscurecimento e fim da manifestação, retorno da essência, mônada a um mundo superior e dissolução da matéria diferenciada em matéria superior, fim do tempo e espaço nos mundos inferiores, unificação e síntese dos três movimentos básicos. Quando o ponto de ritmo ou equilíbrio é alcançado em uma forma ou em um invólucro, então a mônada evolutiva residente deixa o ambiente que lhe serviu para ganhar experiência e pode mover-se para um mundo superior. O envoltório ou invólucro então se desintegra automaticamente. Movimento rotativo e simbolismo. Todo globo giratório de matéria pode ser descrito usando os mesmos símbolos cósmicos gerais como são usados para descrever a evolução. Um círculo sozinho representa um globo de matéria indiferenciada, um sistema solar, um globo de globos 49 de matéria etérica cósmica, 43. 46, ou um invólucro etérico humano, 49, 4, na primeira época de manifestação. O correspondente é verdadeiro para a célula e o átomo. 2. O círculo com o ponto no meio. Isso significa a produção de energia na matéria, o primeiro movimento do globo, impulsionado pela energia inerente, na esfera de influência de outro globo. Isso produz a primeira radiação, a primeira atração e repulsão e, portanto, leva ao próximo estágio. 3. O círculo dividido em 2. Isso indica que a rotação ativa começou, de modo que o ponto positivo no meio estendeu sua influência para a periferia do globo. Neste processo, o globo contata outros em seu ambiente, recebe radiação deles. Em um polo forma-se a depressão que marca o influxo de força. Esta explicação da interpretação dos símbolos refere-se apenas ao aspecto matéria, os globos e envoltórios em si mesmos como formas materiais, não ao aspecto consciência ou às mônadas evolutivas que habitam os envoltórios. No que diz respeito ao aspecto de movimento, apenas a energia inerente da matéria, os envoltórios, é tratada, não a energia ativa, vontade, das mônadas residentes. A divisão do círculo em 2 também indica matéria secundária, matéria elementar, o invólucro considerado em si mesmo como elemental. 4. O círculo dividido em 4 indica o objetivo do desenvolvimento da matéria, tornar-se matéria quaternária, tal matéria evolutiva que tem a possibilidade de autoconsciência. Nos envoltórios do homem, apenas o quádruplo centro do envoltório causal atingiu esse objetivo, pois consiste em mônadas de Deva autoconscientes. É o sentido da existência que toda matéria passe por esses 4 estágios. 1. Matéria primária, matéria involutiva, matéria rotativa sem a possibilidade de consciência e sem a capacidade de fazer formas, agregados, envoltórios. 2. Matéria secundária, matéria involutiva, matéria elementar tendo apenas consciência passiva. 3. Matéria terciária, matéria evolutiva com consciência autoativa, mas sem autoconsciência, como a tríade átomos e moléculas. 4. Matéria quaternária, mônadas evolutivas. A suástica indica que o globo ou envoltório é uma organização material perfeita que atingiu seu pleno desenvolvimento de energia, de modo que as mônadas evolucionárias ou seres coletivos que o habitam possam passar para um mundo ou reino superior. Movimento e os centros. Muito tem sido escrito e discutido sobre os centros que têm despertado a curiosidade dos ignorantes e tentado muitos a se intrometerem no que não lhes diz respeito. Aqui não será dada nenhuma informação que permita a alguém vitalizar e ativar esses centros. Isto pretende ser um aviso. A terrível calamidade acompanha o homem que desperta esses centros por métodos ilegais e que os experimenta sem o conhecimento necessário. Graves lesões físicas e psíquicas ou morte podem acontecer a ele. Em vez disso, um homem deve levar uma vida de altruísmo e serviço, e devotar-se a uma disciplina que irá refinar, transformar e colocar seus invólucros sob controle. Ele deve desenvolver sua consciência, equipar seu envoltório mental, construir o envoltório causal por boas ações e bons pensamentos. Quando ele tiver feito isso e tiver elevado e estabilizado as vibrações de seus invólucros, ele descobrirá que os centros desenvolveram simultaneamente e aumentaram sua capacidade de vibração de uma maneira desejável.
Depois de ter feito isso, ele também terá feito a preparação correta para a iniciação. Tudo o que aqui deve ser comunicado visa esclarecer a função legal dos centros, sua inter-relação e os efeitos produzidos por seu correto desenvolvimento. O sujeito permanecerá obscuro para o homem até que tenha adquirido uma consciência objetiva superior, etérica, emocional, mental e causal, e possa verificar por si mesmo o que foi dito sobre os centros. A natureza dos centros. No que se segue, serão tratados apenas os centros que se ocupam do desenvolvimento da consciência do homem. O objetivo pretendido da evolução da humanidade em nossos 7 globos é que as mônadas adquiram consciência 45, tornem-se selves 45. Calcula-se que em meados do próximo éon, o quinto, 60% da humanidade terá adquirido consciência causal subjetiva e objetiva, terá se tornado um self causal. Isso deixa que as consciências 46 e 45 sejam ainda a serem conquistadas, e o sexto e o sétimo éons, rondas, foram reservados para esse objetivo. Neste sistema solar, as 2 raças raízes restantes, globos e eras, são sempre sintéticas, sua função é reunir e sintetizar o que foi alcançado nas 5 primeiras. Por exemplo, a 6ª e a 7ª sub-raças da 5ª raça raiz sintetizarão as aquisições das 5 sub-raças anteriores. Analogicamente, os mundos 43 e 44 estão se sintetizando no sistema solar. O mundo 43 é o mundo sintetizador do governo sistêmico solar, de onde introduz as mônadas na expansão cósmica. O mundo 44 é o mundo sintetizador para os terceiros selves, onde eles trabalham sua experiência de mundos inferiores em sínteses. Dos centros do invólucro etérico do homem, os seguintes relacionam-se diretamente com os diferentes tipos de consciência: centro basal 49, centro do plexo solar 48, centro cardíaco 46, centro laríngeo 47, 47, centro frontal 47 ou 13, coroa centro 45. Os centros dos envoltórios do homem estão, em última análise, conectados com a terceira tríade. Tratam fundamentalmente do aspecto da vontade, da imortalidade, da vontade de viver. Eles não têm tanto a ver com o aspecto matéria como com o aspecto força. A correspondência no macrocosmo está nas forças que colocam a matéria em movimento rotativo e assim produz os planetas e o sistema solar. Essas forças se originam no mundo 32 e são reduzidas de lá para 36, 42 e 46. No mundo 46 elas encontram sua saída em 49 grandes centros, 7 em cada globo a 49, para serem finalmente refletidos ou reproduzidos em 47, 49 e 49, 4. Os 7 grandes 46 centros em nosso globo E49 fazem parte dos 7 departamentos de nossa hierarquia planetária, formando seus ashrams mais baixos. Quando um homem se torna um Self 46, ele entra em algum desses 7, tornando-se parte dele. Os centros são formados por correntes de força que descem da segunda tríade, que as transmitiu da terceira tríade. Isso explica como os centros são vitalizados e ativados de maneira natural e legal conforme a mônada se torna consciente na segunda tríade e controla a primeira tríade por meio dela, e depois, em grau ainda mais elevado, como a mônada torna-se consciente na terceira tríade e controla a segunda tríade por meio dela. 4 dos centros que acabamos de mencionar são mais importantes do que os outros: os centros da coroa, sobrancelha, garganta e coração. Estes estão relacionados com a consciência superior, mental e superior. Os outros centros estão preocupados principalmente com a vida física e emocional. O centro laríngeo sintetiza toda a consciência do primeiro self, 47, 4, 49, 7, e está definitivamente conectado com os mundos 45, 47, enquanto o plexo solar, laríngeo e centros basais estão conectados com o coração, frontal e centros da coroa. Também o centro basal é um sintetizador. Ele sintetiza a mentalização de ideias, Kundalini e o Prana. E depois o sintetiza com a energia mental causal e a energia da terceira tríade. Os centros não são coisas de matéria física grosseira, mas consistem de matéria etérica física no nível mais baixo, e podem ser vistos nos lugares indicados por aqueles que possuem a consciência objetiva correspondente. A seguinte descrição concorda com a de C.W. Leadbiarter.
1. O centro basal, 4 pétalas em forma de cruz, de cor laranja. 2. O centro do plexo solar, 10 pétalas de cor rosada com mistura de verde. 3. O centro do coração, 12 pétalas, brilhando em ouro. 4. O centro da garganta, 16 pétalas de um azul prateado, predominando o azul. 5. O centro frontal, 96 pétalas, sendo metade do centro rosa e amarelo, a outra metade azul e roxa. 6. O centro da coroa, 12 pétalas maiores de branco e ouro cercadas por 960 pétalas menores. Os centros frontal e coroa têm juntos 1068 ou 3x 356 pétalas. Todos os números dados aqui têm um significado esotérico. O centro coronário sintetiza as consciências e energias dos 6 centros inferiores. Os 7 centros são divididos em 3 superiores e 4 inferiores ou 4 superiores e 3 inferiores, dependendo se o centro frontal é tomado como uma subdivisão do centro coronário ou como um centro à sua direita e se o centro esplênico está incluído ou não. Além disso, existem na cabeça 3 centros principais que têm um significado físico: o centro alta maior, o corpo pituitário e a glândula pineal. Estes estão conectados com 4 centros menores na cabeça. Esses 4 centros menores são absorvidos no tempo com o centro alta maior. Existe uma estreita conexão entre o centro alta maior e o centro laríngeo, o corpo pituitário e o centro cardíaco, a glândula pineal e os centros coronário e frontal. Os centros principais do invólucro etérico são vitalizados da única maneira correta pela energia sintetizadora do centro basal passando por eles na ordem correta, o que significa que nesse processo a energia percorre os centros em padrões geométricos definidos. Cada um desses padrões compreende 3 centros e forma um chamado triângulo de energia. Às vezes compreende mais de 3 centros, ou seja, quando vários centros subordinados são sintetizados em seu superior. Além disso, é importante que as energias percorram os centros do triângulo na ordem individualmente correta, que é determinada pelo departamento raio, ao qual o indivíduo pertence. Os seguintes grandes triângulos de energia são formados durante a evolução do indivíduo no reino humano. 1. Self emocional, centro basal, centro do plexo solar e centro do coração. 2. Self mental, centro basal, centro cardíaco e centro laríngeo. 3. Self mental com consciência causal incipiente, centro do coração, centro da garganta e 5 centros da cabeça. 4. Self causal, centro do coração, centro da garganta e 7 centros na cabeça, glândula pineal, corpo pituitário, centro alta maior e seus 4 centros subordinados. 5. Self causal aperfeiçoado com alguma consciência essencial. 46, 5, 7 centro do coração, 7 centros da cabeça, centro frontal e centro da coroa. O fato de cada um desses triângulos de energia começar a funcionar em determinado estágio do desenvolvimento da consciência do homem não significa que o triângulo esteja sozinho em sua atividade naquele momento. Assim que a energia tem passagem livre nos canais que unem 3 centros em um triângulo, este triângulo se ativa e continua ativo, mesmo que algum outro triângulo seja temporariamente o mais ativo. Os diferentes estágios de desenvolvimento de um centro podem ser indicados por meio dos símbolos descritos anteriormente. 1. O círculo por si só indica o estágio em que o centro é simplesmente uma depressão semelhante a um pires no invólucro etérico. Nesta fase, tem apenas uma radiação de energia fraca e uma rotação muito lenta. Este estágio corresponde às primeiras sub-raças da terceira, ou lemuriana, raça raiz. Aquelas que existiam antes que a inteligência humana fosse despertada pela intervenção dos senhores da chama. 2. O círculo com o ponto no meio indica que o centro irradia energia do meio da depressão e gira mais rapidamente. Este estágio corresponde às sub-raças posteriores da raça raiz lemuriana. 3. O círculo dividido em 2 indica um estágio de irradiação mais forte e clara do meio e uma rotação muito mais rápida. Esta etapa corresponde à quarta, ou à raça raiz Atlante. 4. O círculo dividido em 4 indica um estágio em que o centro está extremamente ativo e sua rotação é ainda mais rápida. Nesta fase, o homem se desenvolveu mais mentalmente. Este estágio corresponde à quinta, ou à raça raiz ariana em maior escala, ao quinto éon. Simbolicamente, também é indicado o estágio de aspirantado.
5. A suástica indica o estágio em que a cruz giratória interna começa a girar em 3 dimensões, de modo que o centro é melhor descrito como um globo do que como uma roda. Este estágio corresponde à 6ª raça raiz, ao 6º éon e ao discipulado. Os centros e os departamentos. O que se segue é um assunto cuja compreensão requer muita reflexão e o uso de 2 faculdades, a expansão dos conceitos mentais e a construção do Antakarana. O Antakarana é aquela ponte entre o mental e o causal que todos os que procuram funcionar no invólucro 46, embrionário a princípio, construído apenas com matéria 46, 7, terão que construir. Isso requer o uso tanto da imaginação criativa emocional, visualização, quanto da discriminação mental. Todos os professores, que aceitaram alunos para treinamento e para uso no serviço mundial, seguem o método de transmitir alguns fatos de cada vez e depois deixar o aluno tirar suas próprias conclusões. Nesse processo, o aluno desenvolve a discriminação, que é o principal método pelo qual a mônada efetua sua liberação da consciência limitante e das visões dos invólucros inferiores. Não podem ser dados muitos fatos aqui, pois uma exposição mais completa do assunto transmitiria muita informação àqueles que podem usá-la indevidamente. O desenvolvimento dos centros de invólucro é um processo longo, que passa por ciclos de acordo com o departamento, raio, ao qual pertence a 3ª tríade da mônada. A existência autoconsciente da mônada no sistema solar pode ser dividida em 3 períodos principais durante os quais a mônada está sob a influência dos departamentos da 1ª tríade, da 2ª tríade e da 3ª tríade, respectivamente. Isso é o mesmo que os estágios de desenvolvimento do 1º self, do 2º self e do 3º self. As energias departamentais referidas são as energias dos governos planetários dos 7 globos a 49. Cada um dos 7 governos planetários representa um departamento sistêmico solar. O primeiro período é de longe o mais longo e abrange os muitos milhares de encarnações durante as quais a consciência mental do 1º self está sendo desenvolvida e se torna cada vez mais capaz de controlar a consciência emocional através do cérebro físico. Em uma escala sistêmica solar, isso corresponde ao período do 1º sistema solar. À medida que a inteligência é cada vez mais ativada, os invólucros do homem podem se tornar instrumentos expeditos para o desenvolvimento do 2º self potencial. Durante este período, os 2 primeiros triângulos de força descritos em ponto 13 acima são desenvolvidos. O segundo período, durante o qual o departamento da 2ª tríade domina, é muito mais curto que o primeiro. Na evolução do homem corresponde à ativação do 3º e 4º triângulos de força. Durante este estágio, o homem lança suas forças ao lado da evolução da consciência, disciplina sua vida, torna-se um aspirante. É aceito como discípulo e passa as 3 primeiras iniciações. Ele ativa a consciência em causal 47, 3 e 47, 2 e essencial 46, 5, 7. Enquanto a consciência na 1ª tríade dominar, o homem se expressa principalmente através das energias dos departamentos 3, 7, começando com 4. 7 e terminando com o 3º departamento do seu próprio 1º ou 2º departamento. O departamento da 2ª tríade não é necessariamente um dos 3 principais, 3, mas pode ser um dos 7. O departamento da 3ª tríade, no entanto, é sempre um dos 3 principais. Em nosso atual sistema solar, onde a emotividade, 48, e a essencialidade, 46, predominam. A maioria das 3º tríades humanas pertence ao 2º departamento. O fato dos 2º selves 46 e selves 45, poderem pertencer a qualquer um dos 7 departamentos se deve a 2 fatores a seguir. Cada um dos 3 grandes departamentos tem seus 7 subdepartamentos, que correspondem aos 7 departamentos principais. 2 muitos 2º selves são transferidos de um departamento para outro conforme a necessidade para isso surgir e conforme o trabalho possa exigir. Quando isso acontece, causa uma reorganização dentro da hierarquia planetária. Também quando um 2º self ou um 3º self deixa a hierarquia planetária para trabalhar em outro lugar. Isso frequentemente requer uma reorganização completa e a admissão de novos membros na hierarquia planetária, 7 novos iniciados. No que diz respeito aos departamentos, é uma questão de evolução das mônadas não apenas em nosso planeta,
mas em todo o sistema solar em que nossa Terra ocupa um lugar necessário, mas não supremo, Terra é antes o balde de despejo, inferno. O departamento da segunda tríade é um reflexo direto daquele da terceira tríade, e é dependente daquela unidade da segunda tríade, 45.4. 46.1, 47.1, que para a mônada é em qualquer momento particular o mais fácil de usar. Por isso devemos entender que às vezes este departamento terá como centro de força 45.4, às vezes 46.1 e outras vezes 47.1. Portanto, o segundo self é em sua expressão temporária definitivamente ou superessencial, essencial ou causal. Cada um desses três reflete por sua vez todos os três, de modo que há 9 possibilidades de expressão para a mônada na segunda tríade: 45-45, 45-46, 45-47, 46-45, 46-46, 46-47, 47-45, 47-46, 47-47. Isso implica que cada um dos 3 departamentos principais em conexão com o segundo self pode ser dividido em 3 partes, um fato pouco considerado. O terceiro período, durante o qual o departamento da terceira tríade se faz sentir no envoltório etérico, é de longe o mais curto. Na escala da evolução humana tem sua correspondência na ativação do quinto triângulo. É o período em que a mônada se liberta do envolvimento na matéria solar sistêmica, 43-49 e, portanto, embora seja o período mais curto quando visto de baixo para cima, é o período de permanência comparativa quando visto de cima para baixo. Abrange a totalidade do tempo restante no sistema solar. Assim, dos 5 triângulos de força descritos anteriormente, 2 são ativados pela primeira tríade, 2 pela segunda tríade e 1, o triângulo sintetizador, pela terceira tríade. Os 2 triângulos ativados através da primeira tríade são totalmente ativados pela energia departamental da terceira tríade. Os 2 triângulos ativados através da segunda tríade dependem em grande parte da reflexão da energia da terceira tríade na primeira tríade. Estes, o terceiro e o quarto triângulos, marcam o ponto médio, assim como o invólucro causal, quando totalmente construído e ativado, é o transmissor de energias entre o superior e o inferior. As tríades estão encerradas dentro do invólucro causal. Esse invólucro relativamente permanente é construído, expandido e forjado em uma estação central de recepção e transmissão, sobretudo pela ação direta dos centros dos invólucros da encarnação. Começando pelos centros do envoltório etérico. O envoltório etérico e o envoltório causal organizam-se simultaneamente. Assim como foi a força da vontade que construiu o sistema solar, é a mesma força no homem que constrói o invólucro causal. É o produto do desejo transmutado, que é energia de unidade, vontade de unidade, 46. Através da união da vontade 46 com a matéria constrói-se o envoltório causal. Os centros nos invólucros do homem são reflexos dos centros dos invólucros superiores, o invólucro causal e os centros do invólucro 46 embrionário. O que vale para o homem vale por analogia dos seres coletivos planetários e sistêmicos. A ativação de sua consciência se faz por meio de triângulos de força que não podem, porém, ser indicados esotericamente. No entanto, algumas informações podem ser dadas. Os seres planetários. Cada ser planetário, governo planetário, é um centro de uma das 7 energias departamentais. O ser planetário em si contém 7 centros menores de força, a hierarquia planetária com seus 7 departamentos. Cada membro da hierarquia planetária é, junto com seus discípulos, um centro, um ashram, de recepção e transmissão de força. Os centros da hierarquia planetária são centros de matéria etérica cósmica e centros de energia etérica cósmica, 43-46. Assim como os centros do invólucro etérico do homem formam vários triângulos de força, também esses centros etéricos cósmicos formam seus triângulos de força. Assim como os centros etéricos do homem são vitalizados pela ideação mental, isso também é verdade para esses centros etéricos cósmicos. Os centros de ambos os tipos devem ser percorridos pela ideação mental na ordem correta para que os resultados desejados sejam obtidos. Em nossa hierarquia planetária há um triângulo de força formado entre os 3 centros mais importantes, os 3 selves 43 que são suas 3 cabeças, o Manu,
o Bodhisattva e o Mahashohan junto com seus colaboradores e discípulos mais próximos. Este triângulo ainda não atingiu seu pleno desdobramento de força. Outro triângulo de força dentro de nosso próprio ser planetário é aquele formado pelos 7 Kumaras. Os 4 Kumaras esotéricos correspondendo aos 4 centros menores da cabeça e os 3 Kumaras esotéricos correspondentes aos 3 centros principais da cabeça. Os seres planetários da Terra, Marte e Mercúrio formam um triângulo de força. Uma analogia com o homem está no fato de que Mercúrio e o centro basal do invólucro etérico estão intimamente ligados. Mercúrio demonstra a ideação mental, Kundalini, em atividade inteligente, enquanto Marte a tem apenas como potencial. O Sistema Solar. Os 7 seres planetários são os 7 centros no invólucro etérico cósmico do regente solar. Eles carregam para o governante solar uma relação semelhante àquela sustentada pelos 7 departamentos da hierarquia planetária ao governante planetário. A ideação mental sistêmica solar avança para a vitalização desses centros e, no atual estágio de desenvolvimento, certos centros estão mais intimamente aliados do que outros. Assim como em nossos 7 globos, os 3 globos inferiores, a Terra, Marte e Mercúrio, chamados globos etéricos, porque são os únicos dos 7 globos tendo cada um mundo etérico. Para os nomes simbólicos Marte e Mercúrio, formam um triângulo de rara importância, de modo que os globos 49, de Vênus, a Terra e Saturno formam um triângulo que está desta vez sendo vitalizado através da ideação mental, para que seus centros componentes aumentem sua capacidade vibratória. O globo 49 de Vênus é o centro do coração do regente solar, e o globo 49 de Saturno é o centro da garganta. À medida que a evolução avança, os outros centros tornam-se mais fortes em sua capacidade vibratória e, portanto, mais proeminentes. Mas os 2 centros mencionados são de importância primordial neste momento. Estes 2, com o triângulo menor dos 7 globos que acabamos de mencionar, constituem o ponto focal da energia no que diz respeito à nossa Terra. O cosmos. Nosso sistema solar, com as Pleiades e uma das estrelas da Ursa Maior, formam um triângulo cósmico, ou uma agregação de 3 centros dentro de nosso sistema de 7 sóis. As 7 estrelas da Ursa Maior são as correspondências com os 7 centros da cabeça no regente dos 7 sistemas solares. 2 outros sistemas solares, quando aliados ao nosso sistema solar e às Pleiades, formam um quaternário inferior que é eventualmente sintetizado nas 7 estrelas da Ursa Maior aproximadamente como no ser humano após a 4ª iniciação à base. Plexo solar, coração e centros da garganta são sintetizados nos 7 centros da cabeça. Os 7 centros da cabeça, por sua vez, encontram sua expressão máxima no esplêndido centro duplo acima do topo da cabeça e ao seu redor. Analogamente, além das constelações acima mencionadas, há ainda outro centro cósmico. O nome deste centro é um dos segredos da 7ª iniciação. Mais analogias cósmicas com os centros do homem ainda não podem ser divulgadas e, além disso, não têm relação direta com o desenvolvimento da consciência do homem. Os centros e a mentalidade de ideias. Como foi dito anteriormente, não é possível transmitir muito sobre a ideação mental, também chamada de Kundalini e o fogo da serpente. Pode ser útil, no entanto, resumir brevemente o que foi dito. A ideação mental situa-se no centro basal e, no homem normal, sua função principal é a vitalização do envoltório etérico. Durante a evolução do homem, a ideação mental em seu invólucro etérico se une 3 vezes a outras energias, a saber, 1. Com prana em um centro entre as omoplatas, 2. Com energia mental no centro da garganta, 3. Com energia 45 no ponto central onde as energias mentais, prânicas e mentais da ideia unida saem do centro coronário. A função de cada um dos 3 canais é unir as energias mencionadas. As energias circulam e, quando todos os principais centros do invólucro etérico estão totalmente ativados, todos os triângulos de energia também estão funcionando. Quando a ideação mental se funde com o prana, os centros tornam-se tridimensionais em sua atividade. Quando a ideia fundida de mentalismo e energia prana se une à energia mental, os centros tornam-se quadridimensionais. Quando a ideia unida, mentalismo, prana-energia, mental se une com a energia superessencial, os centros tornam-se de 6 dimensões.
À medida que a energia sobe nos 3 canais centrais, a atividade é intensificada não apenas nos centros, mas em cada átomo dos invólucros etérico, emocional e mental. Essa intensificação da atividade tem o efeito de que a matéria grosseira e inutilizável é lançada para fora dos invólucros e também que a matéria correspondente à frequência, agora mais alta dos invólucros, é atraída para eles e incorporada a eles. A ideação mental tem um efeito purificador sobre o filme atômico do invólucro etérico, um efeito que se fortalece à medida que se intensifica a ativação da ideação mental. Depois que a ideação mental e o prana começaram a se fundir, o filme atômico gradualmente se dissolve. Esse processo normalmente é concluído quando o indivíduo se torna um self causal perfeito. A essa altura, ele também deve ter alcançado a continuidade da consciência entre o sono e a vigília, bem como de vida em vida ao longo de suas encarnações. Exceções a esta regra ocorrem nos casos daqueles que voluntariamente e para propósitos definidos, atribuições assumidas, se abstiveram de dissolver o filme atômico, processo que pode ser interrompido por um ato de vontade determinada. Os centros e os sentidos, normal e supernormal. Antes de discutirmos as relações dos centros com os sentidos, alguns fatos sobre estes sentidos serão dados. Os sentidos podem ser definidos como aqueles órgãos pelos quais o homem toma consciência do seu ambiente. A palavra órgão talvez seja inadequada, pois faz pensar em algo orgânico ou físico grosseiro, mas instrumento é adequado. Assim, os sentidos são os instrumentos pelos quais o homem investiga a realidade no mundo físico, os instrumentos pelos quais ele compra sua experiência, por meio dos quais descobre o que precisa saber, por meio dos quais se torna consciente e por meio dos quais expande sua consciência. Os animais também têm esses 5 sentidos, mas não têm a faculdade de correlação, a faculdade de pensar, e a autoconsciência não se desenvolve neles. E assim, no reino animal, os sentidos são uma faculdade coletiva e se manifestam como instinto especial. Comenta, a faculdade de perceber todas as vibrações possíveis em algum tipo de matéria pressupõe a vitalização dos centros etéricos correspondentes. Os sentidos no homem, no entanto, são seu patrimônio individual e demonstram como 1. A realização da autoconsciência. 2. A capacidade de afirmar sua própria individualidade. 3. Um meio valioso para a evolução autoconsciente. 4. Uma fonte de conhecimento. E 5. A faculdade de transmutação usada no final de sua estada no reino humano. Como sabemos, os sentidos são em número de 5 e em ordem de desenvolvimento são os seguintes: audição, tato, visão, paladar e olfato. HTL comenta, os sentidos, diferenciação, imposta pela natureza do organismo, da possibilidade da consciência perceber vibrações de todos os tipos. Cada um desses 5 sentidos tem uma conexão definida com um ou outro dos mundos 45-49. E também tem uma correspondência em todos esses 5 mundos. A audição está conectada com o mundo 49, o tato com o mundo 48. A visão com o mundo 47, o paladar com o mundo 46 e o olfato com o mundo 45. Nos 2 mundos inferiores, os mundos físico e emocional, o desenvolvimento da consciência do homem ocorre nos 4 tipos moleculares superiores e no tipo atômico, 49-1-5 e 48-1-5. A consciência nos 2 tipos moleculares inferiores, 49-6-7 e 48-6-7, pertence ao reino animal e deveria ter sido superada pelo homem. Há uma analogia no fato de que as 2 primeiras raças raízes neste período do globo definitivamente não eram humanas, enquanto as 5 seguintes são realmente humanas. No mundo mental, as consciências dos 5 tipos moleculares inferiores, 47-3-7, estão entre aquelas que terão de ser conquistadas durante a evolução puramente humana. Quando a consciência da mônada está uma vez centrada em 47-3, a consciência causal mais baixa, o trabalho começa a sintetizar os 5 tipos inferiores de consciência, 47-3-7, em 47-2 e mais tarde em consciência 47-1. Na evolução do ser planetário há uma condição análoga. Nos mundos 45-49 experiências são feitas, e nos mundos 43 e 44 são feitas sínteses. Nos tipos moleculares e atômicos dos mundos 49 e 45, os sentidos são desenvolvidos de acordo com o seguinte. Resumo.
49 2.5 audição, 49 2.4 tato, 49 2.3 visão, 49 2 paladar, 49 1 olfato, 48 5 clareaudiência, 48 4 psicometria, 48 3 clarividência, 48 2 imaginação, 48 1 idealismo emocional, 47 7 clareaudiência superior, 47 6 psicometria planetária, 47 5 clarividência superior, 47 4 discriminação, 47 3 discernimento superior, 47 2 resposta a vibrações de grupo, 47 1 telepatia, 46 7 compreensão, 46 6 cura, 46 5 visão espiritual, 46 4 intuição, 46 3 idealismo, 45 7 bem-aventurança, 45 6 serviço ativo, 45 5 realização, 45 4 perfeição, 45 3 todo conhecimento. Uma discussão mais detalhada dos 5 sentidos seguirá agora. Um ponto, a audição é o primeiro sentido a ser desenvolvido. Isso é conveniente, pois o som, vibrações, é o que está primeiro em manifestação e necessariamente, portanto, o som é a primeira coisa percebida pelo homem no mundo físico, o mundo da manifestação mais grosseira e dos efeitos mais marcantes do som, considerando-o como um fator criador de construção da forma. Eminentemente, o mundo físico é o mundo da audição, e neste mundo o homem alcançou uma compreensão objetiva completa das vibrações. As vibrações sonoras conduzem diferentes tipos de matéria ao seu lugar designado, para assumir suas formas designadas. No mundo físico, um homem encontra sua própria nota. No mundo emocional, ele reconhece outro indivíduo por sua nota emocional. No mundo mental, ele começa a encontrar seu grupo através da nota que emite. No mundo 46, ele começa a encontrar a nota de seu ser planetário. No mundo 45, ele começa a perceber a nota do ser solar em sua própria consciência. A audição no mundo emocional é chamada de clareaudiência e significa a capacidade de ouvir os sons que ocorrem nesse mundo. É uma faculdade possuída por todo o envoltório emocional, não apenas através de órgãos especializados, como é o caso dos ouvidos do organismo. Além disso, a audição por ouvidos orgânicos é limitada a uma estreita faixa de frequência, de modo que muitos sons, tanto os menores quanto os maiores, escapam inteiramente ao homem físico. À medida que a evolução avança e o sentido interno da audição se desenvolve, o homem será capaz de perceber esses outros sons físicos e também sons emocionais. O indivíduo normal de hoje não está maduro para essa audição mais apurada. Se ele fosse capaz de perceber a nota da natureza, a totalidade das vibrações produzidas pelas formas materiais em 49, 5, 7, por exemplo, seu organismo seria completamente rompido. Somente quando a audição em 47, 49 for aperfeiçoada, a audição física também será totalmente desenvolvida. A audição no mundo mental é uma extensão da faculdade de diferenciar sons ou vibrações de modo a incluir também esse mundo. Tem a ver com as vibrações emitidas pelas formas, não com as vibrações emitidas pela consciência e percebidas como telepatia. É importante distinguir cuidadosamente entre essas duas faculdades. A telepatia é a comunicação sem palavras, a síntese da audição nos 3 mundos inferiores, 47, 49, usada extensivamente apenas pela mônada no mundo causal. No mundo essencial, mundo 46, a audição é a faculdade sintética chamada telepatia e demonstra-se como compreensão completa, pois envolve o conhecimento e o reconhecimento dos sons emitidos tanto por indivíduos quanto por grupos. Na nota do grupo está a chave para sua completa unidade. O poder dos iniciados é baseado em seu conhecimento desta nota. No mundo superessencial, mundo 45, essa audição aperfeiçoada é percebida como bem-aventurança. O som, vibração, é a base da existência, o modo de ser daqueles que existem. O som é o unificador final. O som, portanto, é realizado como causa daquilo que existe, como método de evolução e, portanto, como bem-aventurança. 2. Tato. O sentido do tato é de grande importância neste segundo sistema solar, onde predomina a consciência emocional e essencial. Cada um desses sentidos, após ter atingido um certo grau de desenvolvimento,
começa a se sintetizar com os demais de tal forma que é quase impossível saber onde começa um e termina o outro. Pela ação sintetizadora da inteligência, o tato torna-se a faculdade de reconhecimento pelo contato, uma faculdade que se expressa de 3 maneiras, como reconhecimento, como memória e como antecipação. Cada um dos 5 sentidos, quando acoplado à inteligência, desenvolve uma faculdade de apreender o passado, o presente e o futuro. Portanto, quando um homem é altamente evoluído, ele transcendeu a limitação do tempo, como se manifesta nos 3 mundos inferiores, 47, 49, e pode, portanto, olhar para os eventos nos mundos inferiores do ponto de vista do eterno agora. Ele então substituiu a limitação dos sentidos pela plena consciência ativa. Então ele sabe e não precisa mais dos sentidos inferiores para guiá-lo ao conhecimento. Mas quando em seu caminho para esse estágio, e nos 3 mundos inferiores, a mônada usa cada sentido em cada mundo para obter conhecimento de algum aspecto desse mundo e, com a ajuda da inteligência, a mônada pode então ajustar seu relacionamento com essa realidade. A audição dá à mônada uma ideia de direção e permite que ela determine sua posição. O tato dá à mônada uma ideia de quantidade. A visão dá à mônada uma ideia de proporção e permite que ela ajuste seus movimentos aos dos outros. O paladar dá à mônada uma ideia de valor e permite-lhe fixar-se naquilo que lhe parece melhor. O olfato dá à mônada uma ideia de qualidade inata e permite-lhe encontrar aquilo que apela à sua própria qualidade ou essência. O objetivo dos sentidos é permitir à mônada diferenciar entre o mais real e o menos real. A eterna escolha entre o mais essencial e o menos essencial. Na evolução dos sentidos, a audição é o primeiro algo vago que chama a atenção do self aparentemente cego para outra vibração, para algo que se origina fora de si mesmo e para o conceito de exterioridade. Quando o som é registrado pela primeira vez pela consciência, pela primeira vez ela se torna consciente daquilo que está fora. Mas tudo o que é aprendido pela consciência adormecida, por meio desse único sentido da audição, é o fato de algo estranho a si mesmo e da direção em que esse algo se encontra. Essa apreensão, com o passar do tempo, faz surgir outro sentido, o do tato. A lei da atração funciona, a consciência se move lentamente para fora em direção ao que é ouvido, e quando o contato é feito com este não-self, o toque acontece. O toque transmite à consciência tateante percepções de tamanho, textura e diferenças de superfície. A percepção da mônada é assim lentamente ampliada. Ele pode ouvir e sentir, mas ainda não sabe o suficiente para correlacionar nem nomear. Quando consegue nomear, deu um grande passo à frente. Os primeiros símbolos cósmicos também são aplicáveis aos sentidos. O círculo com o ponto no meio indica a consciência e o mundo externo, o não-eu, em um estágio em que apenas o som é descritivo. O círculo dividido em 2 indica a consciência consciente do mundo externo através de 2 sentidos, audição e tato. A visão, o terceiro sentido, é o que marca definitivamente a capacidade de correlacionar ideias, de apreender as relações entre elas. O desenvolvimento da visão coincide tanto no tempo quanto na função com o advento da inteligência. A visão surgiu com a terceira raça raiz neste período do globo, e nessa terceira raça raiz também surgiu a inteligência. Assim, o self e o não-self, o mundo externo, poderiam ser separados e coordenados. Comentários: contato auditivo e visual com vibrações, contato do toque com a matéria. Esses 3 sentidos principais estão particularmente ligados aos 3 departamentos do governo sistêmico solar: audição com o terceiro departamento, tato com o segundo departamento e visão com o primeiro departamento. O primeiro departamento obedece à lei da síntese, e a visão é o sentido que sintetiza esses 3 sentidos principais. O paladar e o olfato podem ser chamados de sentidos menores, pois estão intimamente ligados e praticamente subsidiários ao importante sentido do tato. A conexão entre o sentido do tato, o segundo sentido, e nosso sistema solar, o segundo em sucessão, deve ser cuidadosamente ponderado. É valioso estudar as extensões do toque físico para serem usadas em outros mundos. É a faculdade que nos permite chegar à essência pela percepção correta do invólucro do véu. Qualquer um que o utilize plenamente é colocado em contato com todos os selves em todos os estágios e, assim, torna-se capaz de ajudar no desenvolvimento do invólucro e servir ativamente. Um senhor da compaixão é aquele que,
Por meio do tato, sente, compreende plenamente e percebe a maneira de curar e corrigir as inadequações do invólucro e, assim, servir ativamente ao plano de evolução. Devemos estudar a esse respeito. Valor do toque demonstrado pelos curandeiros da raça, pertencente ao segundo departamento, o do Bodhisattva, e o efeito da lei de atração e repulsão aplicada por eles. Estudantes de etimologia terão notado que a origem da palavra tato é um tanto obscura, mas provavelmente significa desenhar com movimento rápido. Assim, o aspecto do movimento é indicado, e a implicação é que a frequência vibratória é acelerada pelo toque. Inércia, mobilidade e ritmo são as qualidades manifestadas pela matéria. Ritmo, equilíbrio e estabilidade das vibrações são os resultados alcançados por meio dessa mesma faculdade do tato ou sentimento. A meditação resulta em algo semelhante a isso. Por força de esforço extenuante e devida atenção às regras estabelecidas, o aspirante consegue tocar em matéria de uma qualidade mais fina do que é habitual para ele. Ele contata seu invólucro causal e, com o tempo, contata a matéria essencial, 46. Por meio desse toque, sua própria taxa vibratória é aumentada temporária e brevemente. A energia inerente de matéria, um invólucro inferior é atraído pela energia, latente em outras formas, inerente a um invólucro ou tipo de matéria superior. Eles se tocam e o reconhecimento e a consciência acontecem. A energia da inteligência está continuamente ativa e é alimentada por aquilo que atrai e repele. Quando os dois se unem, a estimulação é grandemente aumentada e a capacidade de tocar intensificada. A lei da atração persiste em seu trabalho até que outra energia seja atraída e tocada, e a tríplice fusão seja completada, uma força trina é criada. A este respeito, não devemos esquecer o toque com o cetro de iniciação. Quando estudamos o assunto dos centros e da iniciação, devemos lembrar que estamos estudando um aspecto da faculdade do tato. Uma faculdade pertencente ao segundo departamento, aplicando a lei da atração. 3. A visão no sistema solar é o sentido que percebe sobretudo as relações entre as coisas. Sob a lei da economia, o homem ouve. O som permeia a matéria e é a base da heterogeneidade resultante. Sob a lei da atração, o homem toca e faz contato com aquilo que lhe é trazido à atenção por meio de ondas sonoras. Isso leva a uma condição de repulsão e atração mútua entre aquele que apreende e aquele que é apreendido. Depois disso, a visão pode começar a funcionar, de modo que ele reconheça seu lugar em toda a ordem sob a lei da síntese. A audição está ligada à unidade, o toque à dualidade e a visão à triplicidade. Nestes 3 sentidos resume-se o presente. O trabalho da evolução é reconhecer, utilizar, coordenar e dominar o todo até que o self, por meio desses 3, torne-se ativamente consciente de cada forma, de cada envoltório e de cada vibração na matéria. Então, através do poder organizador da inteligência, o objetivo do self será encontrar a verdade ou aquele centro no globo de manifestação que é, para o self, o centro de equilíbrio e o único ponto onde a coordenação é aperfeiçoada. Então o self pode dissociar-se de todo envoltório, todo contato e todo sentido, tornar-se independente dos órgãos inferiores de contato. Isso leva em cada manifestação a 3 tipos de separação. Um ponto involução e os primeiros estágios da evolução. A matéria é separada e diferenciada. A diferenciação também implica especialização, a formação de órgãos ou instrumentos especiais. Os sentidos são desenvolvidos, e o aparelho é aperfeiçoado para ser usado pela mônada. Isso acontece sob a lei da economia. Chama-se a atenção do leitor para o fato de que a AB usa o termo involução também para os estágios iniciais da evolução, até o reino humano e o que corresponde a isso na evolução dévica. E assim traz seres da natureza sem autoconhecimento consciência junto com os elementais, como se fossem, todos eles, seres involutivos. 2. Evolução, no reino humano, até o estágio do discípulo probatório. A consciência está unida à matéria, o self é identificado com seus envoltórios, e os sentidos são usados na identificação do self com seus envoltórios desde os mais grosseiros até os relativamente refinados, o organismo, os envoltórios emocionais e mentais. Isso acontece sob a lei da atração. 3. Evolução durante o discipulado. A consciência separa-se da matéria, o self termina a identificação com os envoltórios inferiores, identifica-se com a unidade e acaba por rejeitar a forma.
supera todos os seus envoltórios em 47, 4, 49, 7. Os sentidos são então sintetizados em faculdades adquiridas, e o self não tem mais uso para o não-self, os invólucros inferiores. Este self faz sob a lei da síntese. A separação da consciência do invólucro material inferior envolve o trabalho do Criador, do Preservador e do Destruidor. O termo usado para a perfeição final deste terceiro sentido da visão é o totalmente inadequado de realização. Que o estudante estude cuidadosamente os termos para as mais altas correspondências dos sentidos, conforme apresentado na tabulação anteriormente dada, em ponto 9, e observe o significado esotérico dos termos usados. Os termos usados em um significado esotérico implicam que eles não podem ser entendidos no significado em que são comumente usados em referência às qualidades e faculdades humanas. Em todas as perfeições indicadas vêem-se a consciência da mônada e o processo gradativo de identificação, utilização, manipulação e rejeição final do invólucro por aquela mônada que agora é autoconsciente. A mônada ouve a nota da natureza e a de sua própria terceira tríade, reconhece sua semelhança, utiliza suas vibrações e passa rapidamente pelos 3 estágios de Criador, Preservador e Destruidor. O self toca ou sente as vibrações do envoltório, forma ou não self, em todos os seus vários graus, reconhece sua autoidentidade no tempo e no espaço. Utiliza os envoltórios e se liberta deles, e nesse processo aplica as 3 leis de economia, atração e síntese. O self vê o tríplice processo evolutivo, vê dentro do coração do sistema macrocósmico e microcósmico uma única consciência expressando-se através de muitos formas, envoltórios e, finalmente, identifica-se com essa única consciência ao rejeitar conscientemente o envoltório depois de ter usado e superá-lo. Paladar. Então o self prova e discrimina, pois o paladar é o grande sentido que começa a dominar durante o processo de discriminação que ocorre quando o self percebe a natureza ilusória da matéria, relativa à insignificância de seus invólucros. PHS 2.62.711. A discriminação é o processo educativo ao qual o self se submete no processo de desenvolver a intuição, aquela faculdade pela qual o self reconhece sua própria essência e através de todos os invólucros. A discriminação diz respeito à dualidade da existência, o self e seus envoltórios, e é o meio pelo qual os dois se diferenciam no processo de liberação. A intuição diz respeito à unidade e à capacidade do self de contatar outros selves, e não é uma faculdade pela qual o envoltório é contatado. Daí sua raridade nos tempos atuais devido à intensa individualização do self e sua identificação com seus envoltórios. À medida que o sentido do paladar nos mundos superiores se desenvolve, ele leva o self a distinções cada vez mais sutis, até que o self seja finalmente conduzido através do envoltório para a realização ou insight de sua própria natureza. 5. O olfato é a faculdade de percepção aguçada que eventualmente traz a mônada de volta à sua origem sistêmica solar, no mundo 43. A mônada cultivou uma percepção de ser diferente, de seus envoltórios, que lhe causou um descontentamento divino, uma faculdade de fazer comparações. Desenvolveu os outros 4 sentidos e os utiliza. Agora vem a faculdade de reconhecer as vibrações de seu lar, sistêmico solar. É a contrapartida espiritual daquele sentido que nos mamíferos e pássaros os conduz de volta ao lar. É a apreensão das vibrações do alto átomo 43 da cadeia monádica. O estudo deste assunto desperta a percepção da vastidão da região de pensamento em questão, toda a evolução da mônada humana dentro do sistema solar. No entanto, tudo o que é possível aqui, como em outros lugares, é enfatizar certas ideias que podem servir como pensamentos fundamentais para a atividade mental das gerações futuras. Os seguintes fatos também devem ser levados em conta ao considerar o assunto. 1. Que os sentidos foram tratados nesta divisão do TSFC é porque eles dizem respeito aos forma material, invólucros da encarnação. A rigor, os 5 sentidos são os meios de contato construídos pela mônada quando centrados em seu envoltório etérico, no reino animal e na terceira raça raiz do reino humano, e encontram sua expressão no organismo naqueles órgãos, centros nervosos e cerebrais que a ciência esotérica descreve.
2. Que esses sentidos, para todos os propósitos da presente manifestação, têm seu ponto focal no envoltório emocional e, portanto, são amplamente estimulados pelo centro do plexo solar, o centro principal desse envoltório que é o agente propulsor para a maioria da humanidade desta vez. 3. Que à medida que a segunda tríade começa a ser ativada e a mônada passa para os centros superiores, está mais constantemente nos centros do envoltório mental e às vezes faz uma visita apressada ao centro mais baixo do envoltório causal. Os sentidos do envoltório mental começam a se fazer sentir e o homem se torna autoconsciente nesse envoltório. A transferência da primeira tríade para a segunda tríade, principalmente o envoltório causal, tem um reflexo interessante no envoltório etérico, ou seja, na transferência dos centros abaixo do diafragma para aqueles acima do diafragma. Assim como os mundos do sistema solar são divididos em 3 mundos inferiores, 47, 49, e 4 superiores, 43, 46. O invólucro etérico tem principalmente 3 centros inferiores, os centros basal, sacral e do plexo solar, e 4 superiores, os centros do coração, garganta, frontal e coronário. Os centros e os sentidos atuam uns sobre os outros de uma maneira que corresponde aos 7 mundos do sistema solar. A ativação e despertar dos centros é um processo que se desenvolve em 3 etapas. 1. A ativação dos centros do envoltório etérico até o estágio de aspirantado. Isso é acompanhado pelo crescente uso dos sentidos para a identificação do self com seus invólucros. 2. O despertar no envoltório emocional e a atividade gradualmente crescente de seus centros, no estágio de aspirante, até que a primeira iniciação seja passada. Isso é acompanhado pelo uso tremendamente aguçado dos sentidos com o propósito de discriminar entre o self e seus envoltórios. Os 3 principais métodos para essa discriminação são auto-observação, não identificação e auto-recordação. 3. O despertar nos envoltórios mentais e causais, e a atividade gradualmente crescente de seus centros e sentidos. O efeito em ambos os casos é que o self se identifica cada vez mais com a autoconsciência, depois a consciência grupal na autoconsciência, e simultaneamente rejeita a identificação com seus invólucros. O desenvolvimento da consciência nos envoltórios do segundo self, o invólucro 46 e o invólucro 45. É parcialmente paralelo ao dos envoltórios do primeiro self. À medida que os centros e sentidos do invólucro emocional são aperfeiçoados, os centros e sentidos correspondentes do invólucro 46 começam a ser formados e a funcionar, de modo que finalmente há uma interação vibratória entre os 2 invólucros, e a força da segunda tríade pode ser sentido definitivamente no primeiro self através do invólucro emocional. À medida que os centros do envoltório mental se integram aos do envoltório causal, os centros do envoltório 45 são formados e iniciam sua atividade com um desdobramento de força que se manifesta em todos os envoltórios do primeiro self, sobretudo como um indomável desejo de atividade e vontade de realização no mundo físico. O desenvolvimento da consciência é também um processo de energia, que pode ser descrito com os seguintes fatos. 1. A energia interna dos envoltórios é ativada. Esse processo se processa nos envoltórios etérico, emocional e mental, primeiro lentamente, depois mais rapidamente e, finalmente, simultaneamente e de maneira sintetizada. 2. Todos os centros do envoltório são ativados de baixo para cima, até estarem todos interrelacionados e coordenados ou melhor, os 4 centros superiores controlam os 3 inferiores, na ordem determinada pelo departamento ao qual o indivíduo pertence. 3. Os centros estão interligados por triângulos de força e assim formam sistemas de forças trinas. 4. Os centros atingem esta condição de perfeição à medida que o aspecto vontade, particularmente no Self 45, assume um controle crescente. Os triângulos unificadores são produzidos pela ação da energia mental causal, enquanto a ideia unificada mentalismo e a energia prânica seguram o invólucro e centros juntos em sua determinada estrutura e ordem. 5. Também o ser planetário tem seus 7 centros constituídos por mônadas evolutivas autoconscientes e grupais, portanto, mônadas com pelo menos uma consciência 46 ativa. Esses centros, consequentemente, são feitos de matéria etérica cósmica 43-46.
Em escala ainda maior, a expressão 7 centros do regente planetário pode significar os 7 globos da cadeia planetária, 7 globo, com os coletivos de mônadas involucionárias e evolutivas neles contidos. 6. Os 7 regentes planetários podem ser considerados como estando em encarnação física grosseira cósmica através de sua manifestação por meio de um planeta com seus 4 reinos naturais nos mundos 47 e 49. Além disso, nosso regente planetário está em encarnação física etérica sistêmica 49 com 4. Embora não em encarnação física grosseira sistêmica solar 49, 5, 7, ainda tem o mesmo invólucro etérico que tinha quando chegou à nossa Terra, quase 22 milhões de anos atrás. Nessas condições, as causas relacionadas à colheita ficam ocultas. 7. Assim como os centros sistêmicos planetários e solares estão ativos ou inativos, os sistemas globo correspondentes estão em um período de atividade ou de passividade. Os centros e iniciação. À medida que o desenvolvimento da consciência do indivíduo prossegue, os centros de seus envoltórios são despertados de uma condição de relativa inércia e gradualmente atingem níveis cada vez mais elevados de energia. No início, eles giram muito lentamente, mas eventualmente cada vez mais rapidamente. Então começa uma dupla rotação, tanto a periferia quanto as rodas internas giram. Os centros de um tipo inferior de invólucro adquirem um movimento adicional, que a AB consistentemente, mas impropriamente, chama de o 4-dimensional, quando são alinhados com os centros do próximo invólucro superior. Este alinhamento é obtido através da iniciação. Quando o discípulo está prestes a receber a iniciação, os centros estão todos ativos e os 3 inferiores, que correspondem ao primeiro self, estão começando o processo de transferir sua energia para os 4 superiores. Os centros inferiores demonstram claramente uma rotação dupla, e nos 4 superiores uma rotação semelhante está começando. Pela aplicação do cetro de iniciação durante o rito de iniciação, certos resultados são obtidos em relação aos centros que podem ser descritos como segue. 1. A ideação mental é direcionada para qualquer centro que seja objeto de atenção especial. Isso varia de acordo com o departamento ao qual o iniciado pertence, o trabalho especializado que ele assumiu e a iniciação que está prestes a tomar. 2. O centro tem sua atividade intensificada, sua taxa de evolução aumentada e algumas das pétalas centrais, raios, se o centro for comparado a uma roda, são trazidas para uma radiação mais ativa. Estas pétalas têm uma estreita ligação com as diferentes espirais das unidades da tríade. Através da estimulação das pétalas, uma ou mais das espirais correspondentes nas 3 unidades da primeira tríade são ativadas. Após a terceira iniciação, há uma ativação correspondente na segunda tríade, levando à coordenação do invólucro 46 e à transferência da polarização inferior para superior. Comentários: polarização igual centralização da mônada. 3. Pela aplicação do cetro de iniciação, o fluxo descendente de força da segunda tríade para a primeira tríade é triplicado, sendo a direção dessa força dependente se os centros que recebem atenção, estimulação e ativação são os do invólucro etérico, o invólucro emocional, ou os invólucros mental e causal na primeira, segunda e terceira iniciação, respectivamente. Nas 2 primeiras iniciações, inicia-se o chefe do segundo departamento da hierarquia planetária, o professor mundial. Na terceira iniciação e superior, o próprio regente planetário é o iniciador único. Na primeira e na segunda iniciações, a energia da segunda tríade é direcionada para a vitalização dos centros do coração e da garganta, o que tem como efeito o aumento da capacidade do indivíduo de sintetizar as energias dos centros inferiores. Quando o regente planetário aplica seu cetro de iniciação, o fluxo descendente de força é da terceira tríade. E, embora a atividade dos centros da garganta e do coração seja intensificada como resposta, a direção principal da força é para os 7 centros da cabeça e, finalmente, na quinta iniciação, para o centro coronário sintetizando os centros menores da cabeça. 4. Na iniciação, a capacidade vibratória e a força do centro são aumentadas, e isso tem resultado também na vida extrovertida do iniciado. 1. Os seus envoltórios são refinados e tornam-se mais sensíveis, o que pode resultar, a princípio, em muito sofrimento para o iniciado,
mas que produz uma capacidade de contatar os outros que supera em muito a dor incidental. 2. Sua faculdade psíquica é desenvolvida, o que novamente pode levar a um sofrimento temporário. Comentários: consciência dos pensamentos estúpidos de outras pessoas. Eles afundariam no chão se soubessem, mas que eventualmente causam um reconhecimento da comunidade da consciência de todos os selves, que é o objetivo do esforço. 3. Através do despertar gradual da ideação mental e sua correta progressão através dos centros, a teia etérica é penetrada. Isso produz uma continuidade resultante da consciência, que permite ao iniciado utilizar conscientemente o tempo como um fator de evolução. 4. O iniciado aprende gradualmente mais sobre a lei da vibração como um aspecto da lei da construção. Ele aprende conscientemente a construir, a manipular a matéria mental para a promoção dos planos do governo planetário, a aplicar a lei no mundo mental e, assim, afetar o mundo físico. O movimento dentro do sistema solar, 43-49, o mundo físico cósmico, origina-se cosmicamente no mundo cósmico causal mental, 29-35, e a ordem correspondente é verdadeira para os mundos do homem, 47-49, um importante fenômeno esotérico. Verdade que merece ser cuidadosamente ponderada. Na iniciação, no momento da aplicação do cetro, o iniciado compreende conscientemente o significado da lei da atração na construção da forma e na síntese das energias das 3 tríades. Seu poder e progresso futuro dependerão de sua capacidade de reter essa percepção e de si mesmo para aplicar a lei. 5. Pela aplicação do cetro, a ideação mental é despertada e seu progresso ascendente é direcionado. A ideação mental e a energia mental são dirigidas pela vara ao longo de certas rotas, em triângulos. Há uma razão eletromagnética por trás do fato de que todo iniciado, apresentado ao iniciador, é acompanhado por 2 padrinhos, que são pelo menos selves. 45. Os 3 juntos formam uma força trina que torna o trabalho possível. A força do cetro é terrível, e sozinho o iniciado não poderia recebê-la sem ferimentos graves, mas quando faz parte de uma força trina com seus 2 padrinhos, ele está seguro. Os padrinhos formam 2 polos eletromagnéticos e primeiro recebem a força do cetro e depois a transmitem ao iniciado. É função dos cetros de iniciação, quando manuseados pelo iniciador, transmitir força eletromagnética de tipos atômicos superiores e nas iniciações superiores. A 6ª e 7ª, transmitir força, via governo sistêmico solar, de fontes do universo cósmico. Existem cetros de 3 graus em nosso sistema solar, cetros de 2 graus em nosso planeta. O cetro do 1º grau é usado para as 2 primeiras iniciações. O cetro do 2º grau é chamado de diamante flamejante, que é usada pelo regente planetário nas iniciações superiores. Contém a energia que irradia o conhecimento da realidade e da vida ou a religião da sabedoria. Foi trazida por nosso governante planetário quando ele chegou do planeta Vênus para fundar nosso governo e hierarquia planetárias há quase 22 milhões de anos. O regente solar usa um cetro do 3º grau, que lhe foi confiada pelo regente solar de Sírius. Ele o usa na iniciação dos governantes planetários. Quando ele não a usa, fica aos cuidados do grupo mais importante de guardiões da lei da colheita em nosso sistema solar. Não é necessário que conheçamos detalhes sobre os cetros de iniciação, exceto o que pode aprofundar nossa compreensão do fato de que tudo, nas coisas grandes e pequenas, no macro e no microcosmo, acontece de acordo com leis imutáveis. A razão pela qual este assunto é discutido aqui é que é necessário entender que a utilização do cetro pelo iniciador na iniciação é um fator necessário para a ativação correta dos centros do invólucro superior. Seu efeito na matéria. A lei da economia é a lei que rege o aspecto matéria da manifestação, e é a lei que caracteriza o trabalho do 3º departamento do governo sistêmico solar e dos seres que fazem a vontade deste departamento. Cada um dos 3 departamentos sistêmicos solares se distingue por seu próprio modo de atividade, e a lei da economia é o método na distribuição da matéria que caracteriza o 3º departamento. Os outros 2 departamentos são regidos por outras leis e, portanto, demonstram outros modos de atividade, dos quais falaremos mais adiante. A lei da economia governa a dissociação, distribuição, ritmo vibratório, heterogeneidade, qualidade e movimento rotativo inerente de átomos e moléculas.
Esta lei faz com que a matéria sempre siga a linha de menor resistência, e é a base da ação separativa da matéria atômica. O segundo departamento sistêmico solar, o departamento do aspecto consciência, é governado pela lei da atração. Os seres que pertencem a este departamento são direcionados em suas atividades para a adaptação da matéria ao uso da consciência residente. Esse trabalho deles resulta em coesão, na produção de vários agregados de átomos e moléculas, bem como formas e invólucros feitos deles. Essa atração é provocada pelo tipo superior de consciência que habita aquelas formas materiais superiores às quais as formas materiais inferiores são atraídas. A atração se mostra em associação, construção de forma, adaptação da forma a vibrações de tipos superiores, relativa à homogeneidade da unidade do grupo e movimento cíclico em espiral. A lei da menor resistência não é a lei do aspecto consciência. O que se aplica a ela, em vez disso, é o poder de atração da consciência superior na construção da forma e na adaptação da forma às necessidades do superior. Aqui está a explicação do sofrimento e da resistência no mundo. O sofrimento é causado apenas pela resistência ao desenvolvimento da consciência. É um mal necessário em estágios inferiores, mas é superado pelo indivíduo à medida que ele supera essa resistência. O que ele deve fazer se quiser alcançar estágios superiores no processo de evolução? O primeiro departamento sistêmico solar, o departamento do aspecto vontade, o aspecto força, é governado pela lei da síntese. Os seres que pertencem a este departamento são regidos em suas atividades pela lei da unidade forçada e da homogeneidade essencial. É a lei que eventualmente entra em jogo depois que o aspecto matéria se adapta ao aspecto consciência. O primeiro self aprendeu a obedecer ao segundo self. Ele governa a fusão dos coletivos da mônada em unidades cada vez maiores e, finalmente, o ser sistêmico solar demonstra como emancipação e eliminação do inferior, formas, invólucros, homogeneidade e unidade essencial, movimento para a frente. Cada uma das três leis cósmicas é assim a expressão do modo de trabalho das seres coletivos. A lei da economia é a lei que está por trás do que os teólogos erroneamente chamaram de queda, que é na realidade os processos de envolvimento e involução, a composição de matéria superior para fazer matéria inferior. O processo de envolvimento levou à diferenciação cétupla da matéria no sistema solar, assim como a lei da atração levou à diferenciação cétupla da consciência nas mônadas, e a lei da síntese resulta na perfeição cétupla das mesmas mônadas. Também existem conexões interessantes entre os 7 mundos do sistema solar, 43-49, ou os 7 tipos atômicos sistêmicos solares. 7 mais baixos, os 7 seres planetários e as 7 qualidades de amor-sabedoria produzidas pelos seres cósmicos, seres planetários, pelo conhecimento através da matéria. A lei da economia tem várias leis subsidiárias que regulam seus efeitos nos diferentes tipos de matéria. Esta lei é posta em ação pelos sons que o regente solar emite. A palavra sagrada, o som proferido pelo Criador, existe em diferentes formas, embora na realidade seja apenas uma palavra, tem várias sílabas, que separadamente formam palavras de poder, produzindo efeitos diferentes. A grande palavra que ressoa durante todo o tempo de vida do sistema solar é a Aum. Cada um de as 3 letras que compõem essa palavra representam a primeira letra de outra palavra. A palavra do terceiro departamento do sistema solar e do aspecto matéria consiste em 5 letras. Daí o número 5 para a inteligência e os 5 mundos da evolução humana. Quando soadas na nota certa, essas 5 letras dão a chave para a interioridade da matéria e também para seu controle, sendo esse controle baseado na interpretação correta da lei da economia. Outra palavra, esta de 7 letras, uma letra para cada um dos 7 regentes planetários, é o som do aspecto da consciência, o aspecto da construção da forma e o segundo departamento do sistema solar. Pela sua correta, completa ou parcial sonoridade, são as formas construídas e adaptadas às necessidades da consciência. A lei da atração encontra expressão na manipulação da matéria e sua soldagem em invólucros para o uso da consciência. Uma terceira palavra é adicionada às outras 2, completando a palavra do regente solar. Esta terceira palavra consiste em 9 letras. A palavra completa deste sistema solar é, portanto, composta de 5 mais 7 mais 9 é igual a 21 sons.
Um número que produz não apenas 1 e 2, mas também 2 mais 1 igual 3, indicando os 3 aspectos e departamentos principais. Os 9 sons finais produzem a síntese e a emancipação da mônada de seus invólucros. As iniciações, que são as emancipações graduais da mônada de seus envoltórios, também são em número de 9. Quando a mônada tiver aperfeiçoado o sentido da audição em todos os mundos, o que ela faz através da compreensão correta da lei da economia, ela conhecerá estas 3 grandes palavras. A mônada então as pronunciará em sua própria chave verdadeira, misturando assim seu próprio som com a vibração de todo o sistema solar. Assim compreenderá sua comunidade de essência com aqueles que pronunciam essas palavras. Quando a mônada pronuncia a palavra do aspecto matéria, ela verá todas as formas e envoltórios como instrumentos temporários da consciência e se libertará deles. Quando pronuncia a palavra do aspecto consciência, distingue a nota de seu próprio ser das notas do grupo e se reconhece como onisciente, nos mundos do sistema solar. 43-49. Quando finalmente traz a palavra do aspecto vontade, percebe-se como sendo pura vontade que superou tanto tipos inferiores de matéria quanto tipos inferiores de consciência e percebe-se como um self imperecível em um self imensamente maior. Cada estágio dos 3 implica uma perfeição relativa pela aplicação de uma lei que lhe pertence, primeiro a lei da matéria, depois a lei dos grupos e por último a lei da liberação. As leis subsidiárias. As leis que são subsidiárias da lei da economia são em número de 4 e governam as 4 inferiores de um setenário. 1. A lei da vibração trata da nota-chave ou medida da matéria de cada mundo. Pelo conhecimento desta lei, a matéria de qualquer mundo em suas 7 divisões, o tipo atômico e os 6 tipos moleculares, pode ser controlada. 2. A lei de adaptação é a lei que governa o movimento rotativo de qualquer átomo em todos os mundos. 3. A lei da repulsão rege aquela relação entre os átomos que resulta em sua não ligação e em sua completa liberdade um do outro. Também os mantém girando a distâncias fixas do globo pelo qual são repelidos. 4. A lei do atrito governa o calor, a radiação de cada átomo e o efeito disso radiação em todos os outros átomos. Cada átomo pode ser estudado em 4 aspectos e é governado por todas as 4 leis acima mencionadas. Ele vibra a uma certa frequência, gira a uma certa velocidade, age sobre seus átomos circundantes e é influenciado por eles, contribui com sua energia para o todo. Estas regras gerais relativas aos átomos podem ser estendidas para se aplicarem a todos os globos dentro do sistema solar, e incluindo o sistema também, considerando como um átomo no cosmos. Esses globos do átomo, ao mundo atômico e ao sistema solar, todos se desenvolvem sob essas regras, e todas são regidas pela lei da economia. A lei da economia é uma das leis que os iniciados devem ser capazes de aplicar perfeitamente antes de poderem alcançar a libertação. Eles têm que aprender a manipular a matéria e a trabalhar com energia na matéria sob essa lei. As mônadas devem utilizar a matéria e a energia de acordo com a lei, a fim de se libertar de seus envoltórios no sistema solar e alcançar os propósitos do regente solar no processo evolutivo. O texto acima constitui a seção 3 do livro Cosmic Intelligence and Its Manifestation in the Solar System, in the Planets and Men, paráfrase ilozoica. Pitagórica, de Lars Adelskog, comentário sobre um tratado sobre fogo cósmico de Alicia Bailey e D.K. Fonte, http://www.luzoic.se/english/english.htm